Boa noite a todos. Eu quero agradecer aqui o convite do Fernando Fratani, um amigo de longa data, né, para falar um pouquinho sobre a arte e a ciência da meditação. E eu escolhi como tema exatamente isso. Ou seja, a minha pergunta é: o que é meditação? É sobre isso que eu queria discutir um pouco. Eu sei que é um tópico ao mesmo tempo simples e complexo, né? Para dar um exemplo, eu iniciei os meus estudos nessa área em 1974. Então são praticamente 50 anos envolvido com esse tema, né? Que acabou por orientar toda a minha trajetória, não tem dúvida. Mas eu não posso lhe dizer que eu descobri todos os mistérios dessa arte, ou que eu alcancei os níveis mais elevados de realização espiritual. Porque a meditação é um tema que nunca se esgota, e o meu passo foi como o passo de uma tartaruga. Eu caminhei muito lentamente, mas sem retroceder. E é disso que eu trato um pouco, inclusive, tanto no livro-blog que eu produzi, como no canal do YouTube. Esses dois espaços eu quero falar um pouquinho deles, né? Porque eles trazem uma série de informações que pode ser de interesse para aqueles que estão começando a dar os primeiros passos nessa senda universalista. Tem que enfatizar isso. É uma senda universalista, né? Tanto o blog como o canal, eles acabaram por dar forma à disciplina, a arte e a ciência da meditação, que desde 2019 vem sendo oferecida na UFRJ, tanto para os alunos da graduação como da pós-graduação. Então, antes de entrar no tema, né, o que é meditação, eu só quero mostrar assim bem rapidamente, quero compartilhar assim a página onde está o YouTube, como também onde está o blog, só para dar uma ideia muito rápida do que eu quero fazer hoje também. Mas acho que já está sendo compartilhado, né? Então, olha só, esse canal do YouTube, só para dar uma ideia como ele funciona, ele é todo voltado para a arte da ciência da meditação e a sua fundamentação. Então, tanto um vídeo de apresentação, como as diversas playlists, né? Que nem aqui eu tenho uma playlist, os fundamentos da arte da ciência da meditação. Depois, o que fundamenta isso? A filosofia do coração na prática. Eu estou construindo uma playlist. E o que é que fundamenta essa filosofia? É a Bhagavad Gita. Então, eu construí aqui dois grupos, né? Um sobre a Bhagavad Gita e outro sobre um comentário, uma edição especial, que a gente chama de Gita Bhasya de Hansa Yogi, que é uma outra Gita, a gente pode falar assim, que trata sobre o assunto. Então, só aqui, para ter uma ideia, já são quase 80 vídeos, só nessas duas playlists, né? Também eu tenho o grande exemplo, vamos dizer assim, a gente chama de os paradigmas, né? Então, onde é que essa história se refletiu para me servir de exemplo? Então, eu tenho aqui nesses vídeos, que é uma hagiografia, a história de vida de um ser, assim, um santo moderno, né? Então, eu conto a história de Francisco Barreto, da minha relação com ele. E conto também um pouco da história, que dessa outra playlist, desse grande projeto que ele deu início, das dificuldades que ele enfrentou e tudo mais. Eu tenho outra playlist, aliás, outro grupo de playlists, né? Falando sobre a arte de sonhar e a mente, porque o sonho, esses estados de consciência, são muito próximos assim dessa ideia do que a gente traz, inclusive, com a meditação, né? Quando a gente estuda os 4 estados de consciência no yoga. Então, eu estudei o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que é um best-seller aí dos últimos anos, o Jung, né? O Homem e os Seus Símbolos,
E tenho o meu próprio diário de sonhos ao longo desses 50 anos, que algumas experiências eu quis compartilhar para mostrar, para exemplificar como isso acontece na vida de todo mundo e a gente não se dá conta, só quando anota, né? Então tenho também outra série de playlists que fala aqui sobre a consolidação da disciplina, 12 vídeos, as aulas síncronas, as aulas assíncronas e os palestrantes convidados. Então, é só para dar uma ideia da quantidade de coisa que a gente pode encontrar no YouTube. E como é que se chama? O livro-blog, ele é tanto um livro como um blog, né? E é a mesma ideia, ele fundamenta a arte e a ciência da meditação. Tanto que o nome é O Sublime Canto do Senhor sobre a arte e a ciência da meditação. Né? Gita é canto, Bhagavata é do Senhor. Né? Então, o Sublime Canto do Senhor sobre Dhyana, que é a arte da meditação. E eu arrumo isso de vários modos. Né? Se eu clicar aqui, sumário geral, eu tenho a arrumação desse livro do blog como um livro, com o vídeo de apresentação e depois com todos os artigos, uns 100 artigos mais ou menos, que formam esse livro-blog que está em processo, em desenvolvimento, em formação. Agora, se eu quiser selecionar daí alguns artigos para falar especificamente sobre a disciplina, eu tenho aqui, ó, CMT 014 e apostila. Opa, às vezes surge uma propaganda aqui. Então, quando eu entro aqui, ó, eu tenho os 19 artigos que compõem um curso completo com toda a ideia do que é a meditação. Está aqui. E ainda mais, a gente sabe que entra nessa área, às vezes começa a pensar no planeta, em ecologia, essas questões todas, e é inevitável que a gente passe a refletir sobre vegetarianismo e tudo mais. Então a gente tem um canal aqui com receitas vegetarianas, aqui escrito pela Cássia, né, eu só publico. E se alguém quiser saber de fato como é que isso se fundamenta de uma maneira mais sólida, eu selecionei aqui os principais artigos acadêmicos meus que tratam dessa matéria. E eu aproveitei, né, eu coloquei aqui embutido a minha própria tese de doutorado. Então, para quem quiser ir mais fundo do que é que fundamenta essas ideias sobre a arte e a ciência da meditação, estão aqui na tese. E tem também, né, se eu for aqui embaixo, depois na tese, eu tenho alguns podcasts, 2 podcasts, né, um para o Estadão, o Estado de São Paulo, que a gente fez uma entrevista, e outro com um colega que, inclusive, é próximo aqui de uma pessoa do nosso grupo, e alguns registros históricos, assim, em pequenos livros, onde eu já comentava sobre isso e tudo mais, né? Então, pronto, o livro-blog é esse. Dito isso, eu posso parar de compartilhar para dizer que material sobre o que eu vou falar tem bastante. Aqui, então, parar de compartilhar, porque eu estou indo um pouco rápido, porque o meu projeto é ambicioso. Eu queria hoje falar fazer um mapeamento de tudo aquilo que é necessário para a gente caracterizar esse fenômeno, o que é a meditação, e identificar isso nas suas particularidades, singularidades, dentro de qualquer sistema de meditação, de qualquer escola. Eu estou em busca daqueles universais, né? Aquilo que é o mesmo em todos esses olhares, em todas essas escolas. Então é isso. O que é meditação? É disso que eu quero tratar aqui hoje com vocês. E no final, sobrando um tempinho, eu quero fazer uma pequena prática diferente. Porque o enfoque hoje para falar de meditação também é um recorte especial. Pensando inclusive nesse grupo, pensando na própria trajetória do Fernando Fratani, né? E pensando na nossa tradição, do país, do Brasil, né? Que é um país cristão. Então existe uma meditação cristã, e eu quero inclusive falar de como ela é próxima disso que a gente vai apresentar aqui. Então, o que é a meditação? Né? Como é que eu vou introduzir essa discussão
sobre as origens e o desenvolvimento da arte e da ciência da meditação, eu vou tomar como base de referência a reflexão feita por Krishna no texto da Bhagavad Gita, que eu imagino que as pessoas aqui tenham uma certa compreensão, conhecimento já desse texto, né? Esse texto faz uma reflexão sobre o Pranava Om, esse mantra Om que todo mundo conhece. Às vezes eu escrevo OM e às vezes AUM, na forma analítica, na forma sintética. Quando eu penso nessa forma analítica, né, eu posso já daqui tirar a arte e a ciência da meditação. Lembrando que o A, né, que a gente vai ver daqui a pouco, está expresso numa metáfora dos dois pássaros, daqui a pouco eu vou falar disso, mas o A, ele já representa um desses pássaros, que é o que expressa o Ser Supremo em nós. O U expressa o outro pássaro, né, que é o ser encarnado. E o M é essa relação simultânea, a gente chama de Shakti, energia, que é essa relação simultânea de identidade e diferença entre ambos. É uma coisa que é ao mesmo tempo idêntica e diferente. É uma lógica da contradição que eu preciso para trabalhar isso, uma lógica dialética, né? Então, essa é a ideia do AUM. E isso é tratado na Gita. Então, foi com esse pressuposto que eu formatei a disciplina CMT 014, a Arte e a Ciência da Meditação, na UFRJ. E o próprio livro-blog, como eu já mostrei assim muito rapidamente, ele foi construído a partir desse pressuposto. Mas qual é, de fato, o grande pressuposto que permeia essa ideia do OM quando eu começo a abrir o OM, né? Expandir esse conceito? Então, eu posso expandir isso em 3 metáforas e 3 mantras principais, que eu vou falar muito rapidamente, porque o meu tema hoje é mais voltado para a meditação cristã. Mas eu quero mostrar esse universal, como ele se manifesta aqui, né? Primeira coisa, qual é o primeiro indício, qual é o primeiro registro na história da humanidade que eu tenho de alguma coisa que fale sobre a arte e a ciência da meditação? Eu ainda não encontrei, né, nenhum livro, nenhum material que fizesse esse estudo histórico e que levasse em conta tudo isso. Então eu comecei a rascunhar uma apostila, ainda que incompleta, mas para dar conta disso, que não existe nada em nenhum lugar do mundo tratando desse assunto. E o primeiro registro que eu encontrei é essa metáfora dos 2 pássaros que aparece no Rig Veda, e que eu menciono sempre nos vídeos, nas aulas, e que eu vou falar muito rapidamente aqui para dar uma ideia. Que é o seguinte, a metáfora diz o seguinte: 2 pássaros habitam na mesma árvore. Um observa em silêncio e o outro se alimenta dos frutos. Bom, eu tenho que ser mais rápido hoje, então eu vou dizer. A árvore é o corpo humano e os 2 pássaros são essas 2 instâncias de nós mesmos, o divino e o não divino, que buscam a integração de si. Então, já por aqui eu começo a entender o que é meditação, porque independente da escola que eu me filio, quando a pessoa diz, vamos meditar, a primeira coisa que ela pede para a gente, né, ou em geral é assim, nas principais formas, senta, relaxa, fica numa posição confortável, fecha os olhos, e aí vem, ou presta atenção nos seus pensamentos, ou presta atenção na sua respiração. É a primeira coisa que a gente diz. E em seguida, o que é que acontece nesse fenômeno? Eu começo a me dar conta de uma coisa que no dia a dia a gente não se dá conta, que é esse mar de pensamentos, e que as coisas estão acontecendo, eu não sei de onde vem, e eu me dou conta dessas 2 instâncias, que existe o pensamento sendo pensado, e que existe alguma coisa observando esse pensamento. Então, tudo que eu sou chamado para a arte da ciência da meditação é para ir começando a tomar consciência disso. Primeiro, eu tenho essas 2 instâncias. Segundo, é claro que a meditação é o processo de unificação, né, do ser individual com o ser sagrado. Tanto que da próxima metáfora a gente vai associar com a respiração,
eu vou dizer, é como se eu dissesse assim, né? Eu respiro, e quando eu respiro, eu me encontro com Deus dentro de mim. Eu expiro, e quando eu expiro, eu me encontro com Deus fora de mim, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso, né? Agora eu tenho que sair da metáfora dos dois pássaros para a metáfora que fala dessa unificação dos dois seres, que é a metáfora do cisne. Eu trato disso também em vários artigos no livro-blog, aqui não preciso falar disso agora, mas é só dizer que a metáfora do cisne, o cisne representa a unificação desses dois pássaros. O ser unificado é o cisne nadando nas águas tranquilas do lago da mente, serenada. Essa é a metáfora do cisne, que aparece em várias Upanishads, e eu trato disso no livro-blog, e explico, inclusive, que é o Upanishad, para quem não conhece, e tudo mais. Então, essa metáfora do cisne ainda tem várias características interessantes sobre ela. Primeiro, que em sânscrito, cisne se diz Hamsa. Hamsa. E Hansa se diz, aliás, vou começar diferente. Hansa é também, ao mesmo tempo que é o nome do cisne, é uma espécie de forma concisa de uma frase sânscrita que diz, eu sou isto. Então é como se na metáfora dos dois pássaros, você tomasse consciência da sua identificação com o sagrado em você. Então, Hamsa, eu sou isto. Ahamsa, aham, eu, saha, isto. Né? Então, eu sou isto. Agora, o mais interessante é que esse som Hamsa, ele é um som onomatopeico do processo da respiração. Então, quando eu respiro, é quase como se eu ouvisse esse som. Repetindo. E quando eu repito várias vezes, vai dar ranço, ranço. Tanto que alguns, do lado mais xamânico, eles fazem a meditação Sohan, que é um pouco diferente dessa nossa, que é do ranço, que ela é mais voltada para uma atividade assim, mais quieta, vamos dizer. Né? Então, olha só quanta coisa já tem só nessas duas metáforas. Agora, tá certo. Essa é a metáfora do cisne, eu falei da metáfora dos dois pássaros, eu vou falar da terceira metáfora, que a gente chama essa metáfora de Gitopadesha, ou seja, o ensinamento verdadeiro e profundo da Bhagavad Gita. Pouca gente tem consciência disso, que é assim, pouca gente. Eu tenho conversado com as pessoas e eu vejo isso. Né? O que é a metáfora da Gitopadesha? É você entender que os dois pássaros que eu estou falando agora são os dois personagens principais da Bhagavad Gita. Eles estão numa quadriga no campo de batalha, né? Um é o quadrigueiro e o outro é o, como é que se diz? É o que está sendo conduzido na quadriga. Então eu tenho ali Krishna e Arjuna. Né? Então a metáfora da quadriga, de novo, nada mais é do que uma expressão da metáfora dos dois pássaros do Rig Veda. E eu estou dizendo que ela é, então, como é um tratado já grande aqui expandido, ela é, por excelência, o tratado sobre a arte e a ciência da meditação. Então essa é a metáfora da quadriga, com o Sr. Krishna e o Sr. Arjuna. Eu sei que tem muitos outros textos que tratam disso, a gente vai ver daqui a pouco, mas eu quero enfatizar isso, porque esse foi o caminho que eu segui. Né? Bom, o outro mantra, obviamente, é o mantra que sintetiza tudo, é o mantra Om. E aí, de novo, eu digo A-U-M. Né? É o ser, o não ser, e a sua relação de identidade, de afirmação e negação do ser. Simultânea. Afirmação e negação simultânea. Isso só muito modernamente o Ocidente foi começar a elaborar um pouco sobre isso com a lógica dialética e tudo mais, que essa compreensão irracional, entre aspas, chega no Ocidente. O quinto mantra, então,
olha que interessante, eu já tinha falado da metáfora do cisne, é uma metáfora, mas é também um mantra, já que Hansa é um mantra. Mas é um mantra muito especial, porque se eu quiser falar o que é mantra de fato, né, de fato, mantra é aquilo que aparece nos Vedas e começa pelo Om. Não apareceu nos Vedas, não começa pelo Om, não é mantra, no sentido mais rigoroso. Mas no sentido mais light, a gente vai aproximando, eu posso falar até o mantra da economia, o mantra do ministro, né, com esse sentido que a gente sabe o que é aquela coisa principal, a essência, aquela coisa que você repete, que te dá o tom, né, de todo o processo. Agora, no caso do mantra Hansa, ele tem uma característica muito especial. Porque enquanto a gente trabalha a parte ritualística, que é fundada numa série de procedimentos ritualísticos, eu tenho o japa, para fazer o japamala, para contar, fazer as contas 108 vezes, que eu faço o mantra, ou 10 vezes 108. Quer dizer, tem toda essa ritualística, que é do período védico, hinduísta e tudo mais. No caso do mantra Hansa, a gente diz que se trata de um japa a japa mala. Ou seja, é um japa, mas não é japa mala. O A é negação. Por que não é? Porque eu não conto e ele se dá naturalmente na minha respiração o dia todo. Se eu estou respirando, todo mundo que respira, que tem um coração, tem o processo da meditação latente em si próprio. E quando eu acordo, quando eu desperto para esse processo, eu começo a me dar conta que se trata desse mantra. E quando eu me dou conta dele, do que ele significa, eu começo a participar desse processo de unificação, onde eu inspiro e vejo o sagrado em mim, eu expiro e vejo o sagrado em tudo. Então isso se dá pela inspiração Ram, pela expiração Sa, que é um mantra. Mas é um mantra que se torna ele próprio o Dhyana Mantra. Eu gosto de chamar como Dhyana Mantra, né? Que é um dos mantras que praticamente está originando o processo de meditação, embora ele não comece com o Om, né? Que as pessoas mais conservadoras dizem que se não tem o Om na frente, né? Om, por exemplo, é o que eu vou tratar agora. Tem um mantra Om Namo Narayanaya. Por que eu vou pegar esse mantra como o meu sexto item aqui, das 3 metáforas e dos 3 mantras? Eu escolhi o mantra Om, o mantra Hansa e o mantra Om Namo Narayanaya para definir a arte e a ciência da meditação. Quem for no Google, e esse é o problema de tudo, né? Você não vai achar nada disso. Obviamente que não, né? Se for procurar lá Om Namo Narayanaya, né? É como se fosse um mantra de reverência ao Senhor Narayana. E quem é o Senhor Narayana? É o Deus das águas. Já perdeu tudo. Já não tem mais nada a ver com essa coisa mais mística, esse segredo mais oculto, que fica acessível aos praticantes dessas linhagens sobre a arte e a ciência da meditação. Por quê? O que quer dizer o mantra Om Namo Narayanaya? Bom, eu me rendo a Narayana. Agora, quem é Narayana? Narayana, quem acompanha os estudos sobre a Bhagavad Gita, sabe que é um dos nomes do Senhor Krishna, enquanto representante dessa divindade cósmica que também se diz Narayana. Então, Om Namo Narayanaya quer dizer, eu me rendo a essa consciência superior que é Krishna, que é a divindade externa. Quem está fazendo essa rendição? O outro personagem da Gita, que é Arjuna. Então, quando eu digo Om Namo Narayanaya, essa é a melhor expressão que existe sobre o significado da Bhagavad Gita. Pouca gente sabe disso quando faz estudos, inclusive sobre o mantra Om Namo Narayanaya. Está aí a essência da arte da ciência da meditação, uma vez que essa essência está traduzida na Bhagavad Gita. Eu sei que o que eu falei é complicado, eu sei que eu estou falando muita coisa e assim, eu sei de tudo isso. Mas depois de tudo isso a gente vai perceber que tudo isso tem um lugar e as coisas vão ficando mais tranquilas. Então é com base nisso que eu construí, inclusive a fala de hoje, né? Eu tenho que levar em conta, agora eu vou começar a aproximar,
Vou começar a aproximar para a meditação cristã, que é o que me interessa, né? Bom, primeira coisa, a marca característica, ou lakshana, dos praticantes das formas superiores de meditação é a capacidade que eles têm de agir de forma amorosa e altruísta. Onde isso não existir, você não tem um praticante de meditação desenvolvido ou amadurecido. Essa é a marca característica. É a forma de agir amorosa e altruísta. E em conformidade com essa consciência, né, que se manifesta em cada cultura sobre o que é que representa a verdade e a justiça. Aquela consciência que vai sugerindo nos diferentes grupos como é que eu percebo a unidade que se manifesta na multiplicidade. E aquela consciência que me possibilita harmonizar os contrários da multiplicidade para que eu chegue à unidade. Então, isso a gente alcança em meditação. Porque a nossa visão de mundo, nós enxergamos a realidade de uma forma muito limitada. Né? A gente não entende. Eu me fio muito dos sentidos, mas aí, por exemplo, a Terra pode ser considerada grande, se ela é comparada com a Lua. Mas ela é pequena, se comparada com o Sol. E essa mesma Lua, quando eu vejo de longe, ela é pequena, mas se eu vejo de perto, ela é grande. Né? Então, é claro que depois, quando a gente vai amadurecendo, estudando, a gente vai entendendo tudo isso. Mas, ou seja, os sentidos, eles nos traem. E a meditação é aquilo que vai além dos sentidos. Né? Ela trabalha numa outra esfera, essa esfera intuitiva. Então, a meditação nos auxilia a enxergar as coisas como elas são. Ou seja, sagradas. Enquanto eu não percebo que as coisas todas são elas todas sagradas, a minha meditação ainda está incompleta. Então a meditação tem relação com esse processo de autoconhecimento, autocontrole, autonomia e individuação do ser que revela as experiências desse mundo fenomenológico e como é que eu vou falar? A gente não sabe como se relacionar com a sociedade, com o meio ambiente, com essas leis que parece que regem o universo. Em meditação eu vou descobrindo essas leis. É a lei universal do amor. E a partir daí, o Vanildo gosta muito desse tema, né, que é o conceito do Bhavana, essa ideia do Bhavana. Né? Eu começo a entender como Bhavana. No budismo eles falam Metta-Bhavana, né? Como essa forma de meditação amorosa é a que vai me dando essa visão. Né? Que visão? Que me permite o quê? Que permite eu sentir o fogo ardente do coração. Me permite experimentar a vida na sua unidade. E a vida toda, então, ela vai se tornar uma forma de meditação. Por quê? Porque vamos assim, aproximar de uma definição padrão, que todo mundo conhece, qualquer núcleo, qualquer escola de yoga, eles vão falar a mesma coisa. Tem muita verdade ali, vamos passar por aí então. Meditar, em essência, tem a ver com aquietar o pensamento e fazer com que a gente passe a testemunhar esse ritmo da respiração cósmica, né? Que faz com que o nosso coração passe a vibrar nessa frequência de amor puro da energia cósmica. Ou seja, a gente diz vibrar com Shraddha, que é a Brahma Shakti no ser humano, a gente diz essa energia que se chama Shraddha. Né? E essa Brahma Shakti é essa energia que teria dado origem onde o universo surgiu e como ele nos unifica a nossa transcendente origem, né? E que faz com que a gente possa afirmar que eu vou caminhar para isso quando chegar no Senhor Jesus. Eu posso dizer de alguma maneira, né? Eu sou o fogo ardente do coração em ação. Eu sou a presença da paz e do amor em ação, né?
Eu sou um com o Sagrado Coração. Né? Então, nesse sentido, isso que eu estou falando aqui não é algo totalmente estranho à cultura ocidental. Pelo contrário, representa o ensinamento que está simbolizado no primeiro dos 10 mandamentos da tradição judaico-cristã. Representa o ideal de sintonia com esse alento vital, com esse sopro universal, que é a fonte de onipotente poder, de onde procedem todas as formas de vida. E que foi o que levou o Senhor Jesus a dizer: eu e o Pai somos um. Então, voltando lá, uma definição mais comum, mais popular e mais simples do que é a meditação. Aparece nos Yoga Sutras de Patanjali, né? Chitta, Vritti, Nirodha. É assim que se diz, né? Então, ou seja, quer dizer, que essa verdade intuitiva expressa por Jesus, eu e o Pai somos um, é como se isso surgisse na mente, Chitta, quando nós controlamos e harmonizamos, Nirodha, a sua atividade, Vritti, por meio da prática de meditação. Por isso que meditação é isso. Chitta, Vritti, Nirodha. Meditação é algo que se desenvolve, se aprimora, não apenas com a prática dessa ou daquela técnica. Muito pelo contrário, talvez. Principalmente, ela se dá a partir da nossa própria reforma interior. Da reforma interior. Quem estuda os Yoga Sutra de Patanjali sabe que tem os yamas, niyamas, asana, pratyahara, que compõem toda essa parte da disciplina externa e disciplina interna. As prescrições e as restrições na formulação do Ashtanga Yoga, por exemplo. No budismo é um pouco diferente, é a via óctupla do Senhor Buda, mas no fundo guarda semelhança. E essa via óctupla eu consigo harmonizar ela em 3 categorias, que no Shuddhadharma a gente chama de Bhavana, Karma e Dhyana. É simples, aliás, um dos artigos do texto faz essa comparação, assim, né? Do livro blog. Então, deixa eu ver como eu estou de tempo, vai dar, está tudo certinho. Um fundamento comum das distintas modalidades de meditação, tanto do yoga como do budismo, é a ênfase na escuta interior, na escuta da rádio coração, né? Um outro fundamento, esse é de natureza mais ética, é a ênfase em se dar precedência ao que é mais, que a nossa consciência aponta como mais correto, sobre aquilo que a nossa consciência aponta como mais prazeroso. Ante os dois, se eu tiver que optar, eu tenho que optar pelo mais correto e abrir mão dos prazeres. Por isso é que você faz yagnas, faz atos de tapas, né? Você faz sacrifícios, né? Exatamente para ir disciplinando o seu corpo. Então, são desses 2 fundamentos que deriva o sentido profundo da meditação, não apenas com a meditação silenciosa que eu faço de manhã, na madrugada, que é o melhor horário, no Brahmacala de preferência, entre as 2 e as 6 da manhã, no máximo. Não apenas nesse horário, mas a meditação, no seu sentido profundo, ela se torna uma prática contínua, que deve se estender pelo dia todo, sem que a gente jamais se esqueça que meditar envolve, principalmente, meditar na nossa praxis, durante todas as nossas atividades cotidianas. Então vem daí, né, a importância desse entendimento, disso que a gente percebe a partir do nosso próprio processo de respiração, que é onde se encontra a raiz de todas as formas de meditação. Porque é ela que nos permite tomar consciência de que nós somos a testemunha, o observador imparcial, que não se afeta pela realidade externa da vida. Quando eu digo Hans, eu começo a me dar conta que estou
e inspiro Deus, ou dou conta de Deus dentro de mim, e quando expiro, dou conta de que tudo é Deus. Né? Então, então é isso. Embora a meditação seja, por excelência, uma atividade individual, como eu enfatizei até aqui, né? Nós temos que ter em conta que as práticas realizadas de forma coletiva, elas atendem os iniciantes e aqueles com dificuldades para encontrar tempo e motivação, né, para as suas práticas individuais. Daí a importância do Sangha no budismo, que chama comunidade, é uma das 3 joias do budismo, né? A importância dos ashramas, que são comuns, né, nos diversos núcleos de quem estuda o Vedanta, o hinduísmo, a Bhagavad Gita, e dos núcleos de estudos, como esse que a gente está aqui agora. Porque as práticas coletivas, elas, além de serem inclusivas e celebrarem o acolhimento e a diversidade, elas motivam e fortalecem seus membros. Por quê? Porque a gente forma uma egrégora. E o poder dessa egrégora, o próprio Senhor Jesus também dizia, né? Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu me manifesto. Então, feito tudo isso, eu quero caminhar agora para a meditação cristã e fazer uma pequena prática de meditação. Eu vou seguir aqui um texto, mais ou menos. Aqui tem muita informação que eu não domino, né? Mas eu vou seguir esse texto, que é para dar uma ideia da meditação cristã. Deixa eu ver como é que eu começo. Então, meditação cristã. A oração dos padres do deserto. Primeiro, vamos lembrar de Teófano, o recluso. Aí lá eu dizia no texto que eu estava falando, há entre os místicos cristãos muitas referências à arte da prece que nos remete ao que entendemos modernamente como a arte da meditação. Em A Arte da Oração, uma ontologia ortodoxa, São Teófano, o recluso, a gente pode ler, olha que interessante. Sempre e em todo lugar, Deus está conosco, perto de nós e em nós. Mas nem sempre estamos com Ele, visto que não nos lembramos dele. E porque não nos lembramos dele, nos permitimos muitas coisas que não faríamos se nos lembrássemos. Essa necessidade de estar direcionado internamente a Deus deve ser plenamente reconhecida, porque todos os erros da vida ativa parecem vir da ignorância desse princípio. Tome para si a regra de sempre estar com o Senhor, mantendo a sua mente e seu coração, e não permita que os seus pensamentos vagueiem. A pergunta que eu faço, então, é essa, né? Como é que a gente pode viver nesse constante estado de comunhão, que é quase que a mesma coisa que de meditação, né? E assim a gente vai se aproximando, né, de nós mesmos, dessa essência real, que a um só tempo está presente em nós, em todas as coisas, e transcende também todas as coisas, né? Então, vamos lá, como é que eles faziam, esses cristãos da Idade Média, né? Tinha o que eles chamavam de oração do coração. Eu vejo assim. Então, diante de qualquer pensamento, o ser humano sempre tem várias possibilidades. Resistir a eles ou alimentá-los. Então, quando a gente guarda o coração, nós nos libertamos dos maus pensamentos e somos convidados a discernir entre o bem e o mal. Então, baseado nessa passagem de Mateus, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai em segredo,
e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente, baseada aí, daí nasce a meditação cristã, que se orienta por aquilo que os católicos chamam de exicasmo, ou seja, esse modo da gente se retirar para o interior de si mesmo, fazendo cessar os sentidos com o objetivo de alcançar a comunhão com Deus. Ora, isso existe no catolicismo. Para alcançar o exicasmo, esvaziando a mente dos maus pensamentos, os padres do deserto valiam-se de uma oração, também conhecida como oração de Jesus. Está aqui o mantra. Isso é um mantra. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Então é como se os padres aconselhavam a realizar essa oração do coração, dizendo mentalmente ao inspirar, Senhor Jesus Cristo, e tende misericórdia de mim ao expirar. Olha que interessante. Outros padres já faziam na inspiração a oração e na expiração a oração. Então, quando isso é praticado de forma contínua, o tempo todo, você vai formando um padrão, você vai formando essa forma que eles chamavam de oração incessante. Isso é um termo-chave. Oração incessante é um sinônimo para meditação na ação. É quase que sinônimo. Porque oração incessante é aquela que atendia ao pedido do apóstolo Paulo, né, para se orar sem cessar. Para se orar até despertar a consciência da presença ininterrupta de Deus, de tal modo que a hora das tarefas cotidianas não diferiria mais da hora da oração. Obviamente a Igreja rejeitou isso por séculos e séculos, mas agora em meados do século XX, ela de alguma maneira, timidamente, começou a ressurgir com o Papa João Paulo II, que chegou a discutir sobre o exicasmo e essa teologia da Igreja Católica Oriental. Então é óbvio que a fundação dessa prática, como uma espécie de mantra, é similar a tudo que eu falei no início aqui, com essa ideia do Ramsa, por exemplo, né? E com essa ideia de repetir, né? Construir esse mantra, que o poder desse mantra vem da própria invocação do nome de Jesus, né? Porque isso vai estar sempre trazendo à minha mente a ideia de alcançar a comunhão com Deus. E agora tem uma coisa ainda que muitos dizem que é vantagem em relação aos mantras orientais. Porque, diferentemente da maioria das meditações indianas, dos mantras indianos, né, essa repetição, ela pode se traduzir em qualquer língua. Não tem problema. O importante é o significado. Enquanto que, no caso do mantra, existe todas as vezes um rigor, assim, legítimo, no sentido ritualístico, mas ingênuo, no sentido mais profundo do termo, né? De que se a entoação tiver um pouquinho errada, o mantra perde o seu poder e a sua potência. No sentido ritualístico, sim, que é bom de fazer as coisas certo, direito, seguir as regras. Mas é óbvio que tem uma coisa maior do que isso, que é a nossa motivação, a nossa intenção e o modo como a gente põe o coração nas coisas, né? E que isso é mais importante do que qualquer mantra, inclusive, né? O mantra, ele não pode esquecer que ele é um acessório. Ele é algo para nos servir. E o que eu vejo, às vezes, que as pessoas do yoga, às vezes, elas passam a servir os mantras, né? Invertendo essa ordem também. Então, vamos lá. Agora eu quero falar esse relato aqui, isso tem a ver com
Onde é que foi vivida essa experiência autêntica do exicasmo cristão? Foi vivido dentro do antigo projeto Reviver, desenvolvido na Fazenda Mãe Natureza, em Neópolis, Sergipe, sob a coordenação do místico Francisco Barreto. Para quem não sabe, o projeto Reviver acolhia e recuperava na fazenda, tanto como no seu anexo ali na balsa, pessoas com problemas de adicção, dependência fisiológica, dependência psicológica, e outras coisas. Eu não vou aqui citar tudo, que não é a hora, né? Mas ali no projeto Reviver, você já passou a entender a cura, tanto que quem faz a cura prânica, quem sabe o que é cura prânica, já é um dos modos de se interpretar esse projeto, né? A cura dentro dessa visão sistêmica e sintrópica, que envolve a participação na melhora da qualidade de vida, inclusive dos familiares, né? Então ali foi um sucesso o projeto, e as pessoas, o índice de recuperação era maior do que as outras instituições psiquiátricas em geral do Brasil, né? E ali um dos principais lemas do projeto, que as pessoas diziam todo dia para formar a egrégora, né, era: eu uno as minhas mãos às suas mãos, o meu coração aos seus corações, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo, né? Tem uma frase de Goethe que resume o sentido disso aí, né, desse projeto, que é: trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser, e você as ajudará a se tornarem aquilo que são capazes de ser. Então essa era a rotina da Fazenda Mãe Natureza, né? Onde você desenvolvia essa consciência de que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, que é outro lema do Reviver, né? Então eu tive a oportunidade claro, de acompanhar e estar ali presente com o Francisco em várias ocasiões, né? Acompanhando esse trabalho, trabalhei na cozinha, fui tomar banho no Rio São Francisco, muita coisa assim que eu poderia ficar aqui, que a gente não tem tempo hoje. Só sobre isso eu passo o dia inteiro falando, mas não é o caso aqui agora, né? Aqui agora eu preciso lembrar o seguinte, que esses meninos do projeto, esses meninos, o Francisco tinha uma maestria tão grande na condução deles, né, que aconteceu o seguinte com esses meninos. O Francisco montou um projeto que as pessoas mostravam de alguma maneira essa gratidão com relação às bênçãos que eles estavam alcançando. E aqui por ali deixava escapar uma frase bonita que exprimia isso. Eu não vou saber resumir melhor agora, mas em resumo é isso. E uma outra pessoa, dos próprios meninos, eles resolveram ir coletando essas frases, né? E a coletânea dessas frases gerou uma tal coisa que, quando eu me concentro nessa tal coisa, as palavras, apesar de serem muitas, e a minha mente parecer que está cheia de coisa, a minha outra mente, que produz pensamento inútil, ela silencia para ouvir essa outra que está recebendo esses pensamentos, e nessa hora eu começo a entrar nesse processo que me aproxima da meditação. Ou seja, funciona como um mantra, que o papel do mantra é esse, é harmonizar a mente. Porque quando o mantra está sendo repetido, você não tem chance de ficar formulando outros pensamentos. Então a tua mente também vai se acalmando, né? Então, lá no projeto Reviver, tá aqui, ó, esses depoimentos emocionados e agradecidos pelos internos, pelas graças alcançadas, né? Os nomes que eles utilizavam para exaltar o poder de amor e cura do Senhor Jesus, testemunhado por todos, né? Deu origem ao que ficou conhecido, um documento sagrado, é uma oração sagrada e de poder, moderna, recente, ao que ficou conhecido como Decreto
de exaltação do nome de Jesus, que é um verdadeiro veículo de oração e cura pelo coração, extraído só de pessoas em recuperação. Pessoas com histórico criminoso, pessoa com histórico de vício, de violência, de abuso, de tudo que se pensar. E por que isso é possível? Porque todos os seres humanos, como a gente sabe, quem diz Namastê sabe disso, todo ser humano tem Deus dentro de si e pode acordar e despertar esse Deus. Então, quando eu tenho uma relação com essas pessoas, que eu faço surgir das pessoas, não o seu pior, que é como a gente se relaciona no mundo, às vezes você cria uma briga, cria uma confusão, que a tua presença já desperta no outro o pior do outro. A gente não se dá conta disso. Quando que todo o segredo é a gente aprender a despertar no outro o seu melhor. Quando a gente conseguir isso, a gente converte, inclusive os criminosos, porque aí eles vão reconhecer a sua própria natureza divina. Essa é a função maior da meditação, né? Então, os meninos da fazenda produziram esse decreto do nome de exaltação de Jesus. E é com ele que eu vou encerrar, como eu prometi então, essa minha fala. Eu ia pedir a todos aqui agora, se quiserem me acompanhar nesse processo, que assim ficassem numa posição confortável, relaxada, bem relaxado, com os olhos fechados, né? E ouvisse, eu repetisse mentalmente, enquanto eu pronuncio isso, que cada frase aqui, cada sentença é de um interno diferente. Então são 108 internos que contribuíram, pelo menos, para isso que eu vou ler aqui agora. Tá certo? Então, decreto de exaltação do nome de Jesus. Jesus, Senhor da libertação. Jesus, luz do mundo. Jesus, divino servidor. Jesus, propagador da paz e do amor. Jesus, mestre da harmonia. Jesus, fonte de misericórdia. Jesus, expressão límpida da verdade. Jesus, puro amor. Jesus, mensageiro da luz. Jesus, caminho para a vida eterna. Jesus, redentor do mundo. Jesus, juiz da reta justiça. Jesus, fomentador da simplicidade. Jesus, bálsamo do mundo. Jesus, esperança viva. Jesus, salvador dos homens. Jesus, divina humildade. Jesus, eterna mansidão. Jesus, grande removedor de todas as máculas. Jesus, glória absoluta. Jesus, pescador de almas. Jesus, verbo divino. Jesus, amado libertador. Jesus, consolador dos corações. Jesus, magnífica radiância. Jesus, infinita refulgência. Jesus, ressurreição e vida. Jesus, sempre imaculado. Jesus, adorado Messias. Jesus, farol nas tormentas. Jesus, eterna aliança. Jesus, pacificador do mundo. Jesus, divino amigo. Jesus, guia para a luz maior. Jesus, glorioso médico dos médicos. Jesus, voz da verdade. Jesus, Filho de Maria Santíssima. Jesus, estrela da manhã. Jesus, de ardoroso coração. Jesus, amorável mestre. Jesus, provedor de cura. Jesus, salvação e renascimento. Jesus, perdão profundo. Jesus, proteção dos aflitos e perdidos. Jesus, purificação do corpo e da alma. Jesus, causa maior da libertação. Jesus, nossa segurança. Jesus, governador da humanidade. Jesus, sustentador da terra. Jesus, auxílio de todas as horas. Jesus, santa bênção. Jesus, iluminação divina. Jesus, santificador, santificação dos pecadores. Jesus, glória das glórias. Jesus, plenitude e rendição. Jesus, semente de luz. Jesus, consolação completa. Jesus, vitória plena. Jesus, fonte de amor e perdão. Jesus, socorro dos aflitos.
Jesus, fortaleza de todas as horas. Jesus, lenitivo dos corações aflitos. Jesus, transformação plena. Jesus, transcendência completa. Jesus, advogado supremo. Jesus, jugo suave. Jesus, libertador da imperfeição. Jesus, guardião divino. Jesus, multiplicador da fé. Jesus, pão da vida. Jesus, Filho do Altíssimo. Jesus, glória suprema. Jesus, luz dos corações. Jesus, irmão amado. Jesus, fonte de mansidão. Jesus, divino companheiro. Jesus, divina provisão. Jesus, fonte de sabedoria. Jesus, altar das divinas oferendas. Jesus, sempre misericordioso. Jesus, do Sagrado Coração. Jesus, eterna compaixão. Jesus, porto seguro. Jesus, benéfica felicidade. Jesus, resplendor do coração. Jesus, magnífico poder. Jesus, suprema inteligência. Jesus, propiciador da justação. Jesus, libertador das almas. Jesus, outorgador da realização. Jesus, morador do coração. Jesus, desatador dos nós. Jesus, energia puríssima. Jesus, fomentador da paz. Jesus, digno de eterna confiança. Jesus, semeador de compaixão. Jesus, doador de prosperidade. Jesus, refúgio de todos os seres. Jesus, de transcendente natureza. Jesus, excelsa divindade. Jesus, portador de graças. Jesus, condutor da verdadeira felicidade. Jesus, alegria dos homens. Jesus, coração ardente. Jesus, Senhor da perfeição. Jesus, dispensador de bênçãos. Jesus, expressão límpida do amor. Jesus, conduze-nos de volta ao Pai. Glória ao amado Filho de Deus. Tu és mais brilhante que milhões de sóis, refulgente como milhões de luas cheias. Jesus, nós te sentimos em nossos corações. Glória, glória, glória. 1000 vezes glórias a Jesus. Amém, amém, amém. Depois dessa prática, aí a gente está devidamente preparado para fazer a meditação silenciosa, que obviamente a gente não vai ter tempo hoje. Eu só quero agradecer a todos a oportunidade de compartilhar esses momentos com vocês. Eu falei para o Fernando que terminava 9h05, então, grato a todos. Namastê. Bem, eu ia fechar, né? Pedir para ela fechar logo no Rubens, mas eu queria agradecer, né? Não posso deixar de agradecer o Rubens aí pelo estudo, pelo que ele trouxe para a gente, né? E o objetivo foi alcançado, tá, Rubens? A gente está gatinhando nesse projeto nosso, alguns encontros nós já tivemos, né? Mas abrimos o ano com as suas palavras, o seu estudo, e que com certeza, né, vai marcar muito. E com certeza vai ajudar muitas pessoas que forem estar ouvindo, que depois, de alguma forma, vão estar ouvindo as suas palavras. Então, do fundo do meu coração, a gratidão em nome da Associação Retornando às Raízes, ARAR, e o nosso objetivo é esse, não é? É retornar às raízes. E o mais importante de tudo, nessa grande árvore da vida, quando a gente montou a ARAR, foi isso, né? A gente retornar às nossas raízes, porque a fonte que nos alimenta é uma só. Essa raiz divina é uma só. Então, quando a gente montou a nossa associação, a gente montou com esse propósito, né? Nos ajudar e ajudar as pessoas que estão à nossa volta a retornar às suas raízes. Então, eu te agradeço muito por compartilhar esses conhecimentos e está dando a gente a certeza, né, de que estamos no caminho. Estamos buscando, como um filho pródigo, esse retorno a essa casa do Pai. E como você tão bem colocou, né, a gente definitivamente vamos chegando à conclusão que essa casa do Pai não está fora de nós, ela habita nós, ela, na verdade, somos nós.
Então, o nosso agradecimento pelo seu trabalho, por toda a contribuição que você está dando a esse planeta, por toda a contribuição que você está dando a esse projeto, e te agradecer do fundo do meu coração, porque fiquei feliz quando você aceitou abrir o nosso trabalho, e eu que conheço a sua caminhada, fico aqui também para poder dizer para as pessoas que eu conheci esse projeto que o Rubens falou, lá em Sergipe, e hoje a gente tem certeza, sim, é possível, não é? Tudo que o Rubens falou eu vivenciei e é uma verdade, Quando ele começa a falar de Jesus, eu me reportei lá, é como se eu estivesse ouvindo da boca de cada um daquele que eu conheci essas palavras que Rubens falou. E que eu tenho certeza que quando cada um falava Jesus, não é? Eles traziam essa esperança de que eles iam conseguir sair daquele buraco que eles tinham entrado. Então, como o Rubem disse, tinham pessoas se recuperando que a gente não consegue nem imaginar os tipos de crime que aquelas pessoas cometeram. Mas uma coisa eu observava muito no Francisco. Não importava de onde você veio. O que eu quero saber, meu amigo, é aonde você quer chegar. E é isso que eu acho que a gente, na nossa vida, tem de cada vez mais. O acolher é isso. Acolher não é julgar. Acolher não importa de onde a pessoa veio. O que importa é aonde ela quer chegar. E isso ela podia nem ter ideia onde ela queria chegar, mas ela estava cansada da vida que ela estava tendo. E quando o Francisco permitia com que eles falassem esse mantra Jesus, aí a gente não tem dúvida. Acendia dentro desse homem, dentro dessas pessoas, uma esperança, uma motivação para eles continuarem a viver e se encontrarem. Afinal de contas, não importa de onde eu vim, mas eu quero aqui encontrar aonde eu quero chegar. Então, que o Pai nos abençoe, que o nosso amigo Francisco de Assis e o nosso amigo Francisco Barreto, que foi o grande mentor dessa ideia, possa estar nesse momento nos abençoando, nos envolvendo e trazendo para todos nós a certeza de que é possível. De que concretamente é possível. Não é um sonho. O Brasil, ele já é o coração do mundo pátria do Evangelho. Ele não vai ser, ele já é esse coração do mundo pátria do Evangelho. É só a gente trazer o nosso coração para onde está o nosso tesouro. Então, se o nosso coração não enxerga isso, a gente tem que rever o nosso coração, o nosso tesouro. Porque projetos como esse só nos dá uma certeza, não é? Que aqui já se pratica o Evangelho. Aqui já tem um foco de luz grande, esperando que a gente entre nessa grande fogueira da vida e que possa também se permitir esse incêndio de um Francisco Barreto fazer parte também desse incêndio interior de todos nós. Que o Pai nos abençoe.